Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 6, a partir do primeiro versículo. Daniel, capítulo 6, a partir do primeiro versículo. Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituir-lhe sobre todo o seu reino. Amém? Os irmãos podem tomar assento, ficar à vontade, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor, porque sabemos que Deus tem falado aos nossos corações nessa noite. Sabemos que Deus, Ele jamais vai esquecer de nós, Ele jamais vai virar as costas para nós, né? Deus, Ele requer de nós aquilo que o salmista Davi certa vez falou. Ele disse: Senhor, sacrifício tu não quiseste, sacrifício o Senhor não quiseste, mas é um coração contrito e aquebrantado na tua presença, é aquilo que tu quer. O salmista Davi se encontrava numa situação difícil da sua vida e precisava disso na sua vida. Ele precisava de uma palavra do Senhor. Ele precisava rogar, aclamar ao Senhor. E ele poderia fazer isso da melhor forma possível. Era colocando o seu coração contrito. Era orando ao Senhor e pedindo: Deus, não retire de mim o teu Espírito Santo. Deus podia tirar, irmão, qualquer coisa da vida de Davi, mas ele não queria que o Senhor retirasse dele o Espírito Santo. Quem sabe o Davi podia pensar naquele momento do seu coração: Deus, tu pode até me tirar o reino, tu pode me tirar tudo, Senhor, mas não retire de mim o teu Espírito Santo. Muitas das vezes nós podemos perder, irmãos, algumas coisas nas nossas vidas. Às vezes perdemos coisas materiais, perdemos algumas coisas, e às vezes ficamos indagando com o Senhor: mas Deus, o porquê? Qual foi o seu propósito de isso acontecer? Mas nós temos que louvar a Deus, porque o Senhor, Ele tem as suas formas de trabalhar. Irmãos, o princípio do trabalhar de Deus para a minha vida e a sua vida não é o nosso princípio. Às vezes, irmãos, aquilo que nós pensamos que é um começo é o fim de alguma coisa. E às vezes, quando nós pensamos que é o fim de alguma coisa, é o começo de algo para Deus. Mas nós temos é que somente glorificar ao Senhor, porque Ele tem as suas formas de agir e trabalhar. Nós sabemos que nós conhecemos a história do nosso patriarca Jó. Jó, a Bíblia diz que foi um homem, irmão, temente ao Senhor. Ao homem que buscava a Deus, um homem que temia ao Senhor. Um homem que muitas das vezes os seus filhos estavam nas festas. E a Bíblia diz que Jó estava naquele momento oferecendo sacrifício a Deus perante a sua família, intercedendo pela sua família. E nós sabemos que foi um homem que perdeu tudo na presença do Senhor. Mas uma coisa Jó ele não perdeu, foi o Espírito de Deus sobre a sua vida, a sua comunhão com Deus, no ponto de ele dizer que tudo ele tinha perdido, tudo ele tinha tirado dele, mas ele não perdia a sua comunhão com o Senhor. Jó, irmãos, foi um homem muito rico. A Bíblia nos relata que naquela época, irmão, é o homem mais rico da face da terra. Jó perdeu a sua fazenda, perdeu os seus gados, perdeu os seus filhos, mas ele não perdeu a comunhão com Deus. Ele não perdeu, irmão, a intimidade com o Senhor. Ele não perdeu, irmãos, até mesmo do momento de os seus amigos dizer: Jó, tu está em pecado. Jó, confessa porque Deus vai te devolver tudo. Não, irmão, Jó não tinha nada para confessar, Jó não tinha nada para dizer, irmãos. A Bíblia diz que ele passou um momento sem falar nada, irmãos, somente ouvindo, só ouvindo. Chegou o momento dele falar com Deus e não ouvir a voz do Senhor,
mas ele sabia que isso tudo que estava acontecendo sobre a sua vida era Deus, irmão, que estava fazendo. No momento que a sua mulher disse: olha, Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre, ele vira a sua boca e diz: mulher, como falas tu, fala uma louca, nós recebemos o bem de Deus e não podemos receber o mal, bendito seja o nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque Jó não perdia a sua comunhão com o Senhor. Tudo estava acontecendo ao contrário para a sua vida, o vento estava soprando ao contrário, mas Jó, irmãos, estava a favor de Deus. Jó estava buscando ao Senhor. Jó estava com comunhão com o Senhor, porque ele sabia, irmão, que tudo que ele tinha perdido, irmão, não poderia trazer aquilo que ele tinha com Deus, que era a comunhão, irmãos. Não adianta muitas das vezes eu e você ter tantas coisas materiais nessa terra, e muitas das vezes, irmãos, esquecer do Senhor. Esquecer, irmãos, que nós precisamos de Deus. Nós somos dependentes do Senhor. O que adianta nós termos, irmão, casa boa? Não que isso nós não podemos ter, podemos sim, mas não se apegar a isso. Não se apegar a essas coisas, irmãos. Porque essas coisas, muitas das vezes, a palavra de Deus nos diz, irmãos, no livro de Timóteo, que as riquezas, muitas das vezes, irmãos, se nós não soubermos zelar delas, nós não podemos souber ter cuidado, irmãos. Que o amor ao dinheiro, irmãos, é a raiz de todo mal. Se muitas das vezes eu e você, irmãos, não tomar cuidado, nós esquecemos do Senhor, nós esquecemos de Deus. Isso é uma coisa que nós não podemos, porque nós sabemos que nos nossos momentos difíceis, Ele é o nosso melhor amigo, Ele é o nosso companheiro. Nós sabemos que muitos podem nos virar nas costas, mas nós sabemos que nós temos um Deus no céu, que quando nós colocamos o nosso joelho no chão, Ele faz, irmãos, muitas coisas para as nossas vidas. E nessa noite o Senhor tem falado muito, irmãos, neste culto, sobre oração, sobre clamar ao Senhor, sobre buscar a face do Senhor. E é isso que Deus requer da minha vida e da sua vida, que nós continuamos clamando. Quem sabe a adversidade muitas das vezes, irmãos, nos impede, porque muitas das vezes nós olhamos para ela, e muitas das vezes eu e você, irmãos, com nossos olhos carnais, transformamos ela até mesmo maior do que o nosso Deus. Não chegar a um ponto de dizer: Senhor, eu não consigo nem dobrar o meu joelho. Eu não consigo, Deus, nem colocar o meu joelho no chão para buscar a sua presença. Deus, esse fardo está pesado, esta luta está grande. O que eu devo fazer, Senhor? Mas muitas das vezes, irmãos, você já está clamando e não sabe. Você já está falando com Deus e não sabe. Porque muitas das vezes, irmão, nós esperamos Deus nos dar a resposta no já, no logo, no estralar de dedo. Mas não é desta forma, nós sabemos que não é desse jeito. A palavra do Senhor diz que nós devemos bater. Bater, abre-se-vos-á. Aquele que bate se abre. Aquele que busca encontra. E aquele que pede recebe. Nós sabemos que Deus, irmão, no momento que nós continuamos clamando, Deus, Ele tem algo para entregar para a minha vida e para a sua vida. A palavra de Deus nesta noite nos conta a história desse jovem Daniel, que estava ali no meio de outras pessoas que o rei tinha constituído sobre o seu reinado, para ajudar ao rei a administrar, a cuidar do seu reinado. E a Bíblia diz que aqueles outros homens deveriam prestar conta a Daniel de tudo que era feito, de mais 2 homens. Mas a Bíblia diz que Daniel se destacava mais, porque Daniel estava, irmão, na direção de Deus. Daniel estava ali diante da presença do Senhor. Daniel não deixava se corromper com nada. Quem sabe alguém chegava para trazer um relatório para Daniel, trazia um relatório errado e dizia: olha, Daniel, leva isso desse jeito mesmo, leva de qualquer forma. E Daniel dizia: não, eu não vou fazer de qualquer forma. O rei me confiou isso e eu vou fazer da melhor forma possível. É da mesma forma diante da presença de Deus. O Senhor nos confiou, irmão, um reino, não um reino deste mundo, mas o reino dos céus. Deus, Ele constituiu a mim e a você. Ele colocou sobre as nossas mãos a responsabilidade de cuidar do seu reino. O Senhor colocou sobre você e eu a levar a sua palavra, a levar a sua mensagem. O Senhor nos deu autoridade. O Senhor colocou sobre nós, irmão, esta responsabilidade. E muitas das vezes, irmão, a adversidade quer nos fazer parar. A situação quer nos fazer desistir, mas nós temos que perseverar, continuar, porque nós sabemos que naquele grande dia, o Senhor prestará conta de tudo, diante de mim e de você. A Bíblia diz que nós vamos prestar conta diante do Senhor, daquilo que o Senhor colocou sobre as nossas mãos.
E ai daquele que se apresentar no Senhor diante de mão vazia. Ai daquele que se apresentar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não tive oportunidade. Senhor, eu não pude fazer. Senhor, eu estive ocupado em outras coisas. Ai daquele que falar isso para o Senhor. Daniel, irmão, estava diante de Deus primeiramente. A Bíblia diz que este homem orava 3 vezes ao dia. Ele buscava o Senhor. Mas nós sabemos que muitas das vezes também, quando nós se colocamos diante de Deus e dizemos: Senhor, eu tomo uma posição diante de Ti, eu faço como fez o profeta Isaías, que diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós sabemos, irmãos, que o adversário ele não fica satisfeito. Não pensa você que ele vai ficar de braços cruzados, achando tudo bonito e te aplaudindo no que tu vai fazer. Não, ele vai procurar de uma forma, de qualquer forma te atrapalhar, tirar você do foco, tirar você da visão, tirar você da posição que Deus se agradou que você colocasse. A Bíblia nos diz que ali, esses homens sentiram no seu coração inveja de Daniel, sentiram no seu coração a inveja de Daniel, e ali, irmãos, começaram a se reunir para procurar algo para acusar a Daniel diante do rei, mas ali eles não acharam nada, e ali eles colocaram, irmãos, algo sobre a presença do rei, para que todas as petições deveriam passar para o rei, que todo homem deveria, irmãos, buscar ao rei e fazer as suas petições, que não deveria pedir a Deus nenhum, a não ser o Deus que o rei servia. E a Bíblia diz que Daniel ouviu aquilo, Daniel ficou sabendo daquela história, mas a Bíblia diz que Daniel era um homem que mantinha a sua comunhão com o Senhor, independente da situação, independente do decreto do rei, independente do decreto de presidente da república, de governador, de quem quer que seja, Daniel estava na posição, era do rei dos reis. A Bíblia diz que ele continuou a orar, continuou a buscar ao Senhor, a qual ele servia, ao Deus que eu e você servimos nessa noite, aos reis dos reis, ao Senhor dos senhores, ao Deus que quer que nós buscamos Ele mais ainda, que nós continuamos clamando mais um pouquinho ainda, porque a palavra de Deus diz que aquele que há de vir virá, e Ele não tardará. O Senhor quer que a sua igreja continue clamando, continue buscando a sua presença, pedindo ao Senhor que reveste a sua igreja, porque Ele um dia há de voltar para buscar eu e você nessa terra, mas nós devemos perseverar na oração, buscando a presença dEle, para que as adversidades não nos atrapalhem, para que a cilada do adversário não venha contra nós. A palavra de Deus nos diz, irmão, relata para mim e para você, que nós devemos orar, nos revestir contra os dias maus. Sabe por quê, irmãos, que o Senhor nos deixou isso escrito? Porque os dias maus viriam, e eu e você nós temos que estar preparados contra este dia, porque muitas das vezes, irmãos, nós não oramos, nós não buscamos, e essa adversidade bate na nossa porta, e ela nos abala. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não se preparamos antes na presença do Senhor. O Senhor nos relatou, irmãos, Jesus quando estava na terra, Ele não nos deixou eu e você despercebido, não. Ele nos chamou, foi para uma guerra, foi para uma peleja. E ai de nós, irmãos, se nos encontrar despreparado. O diabo, irmão, ele não brinca de ser diabo. Ele não desiste, irmão. Ele não desiste. Você sabe que, irmãos, que eu costumo dizer que o diabo, ele tem um dom, irmãos, que eu e você muitas das vezes esquecemos de pedir ao Senhor, que é o dom da perseverança. Ele é perseverante, irmão, ele não desiste. Enquanto ele não derruba, enquanto ele não traga uma vida, ele não desiste. Ele não desiste. É por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que estar, irmão, em constante oração, buscando ao Senhor, buscando a sua face. Mesmo que você não consiga dobrar o seu joelho, mesmo que você não consiga colocar o seu joelho no chão, há muitas formas de você clamar ao Senhor. Você clama no seu íntimo, o Espírito Santo te ajuda, Ele vai ajudar a você a clamar ao Senhor. Quantas das vezes eu já me encontrei em situação difícil, de olhar, irmãos, para a beira da minha cama e dizer: Senhor, eu não consigo nem joelhar. E quando eu deito, irmão, o Espírito Santo me toca. E eu começo a orar deitado mesmo e falar com o Senhor: Senhor, me ajuda. Segura nas minhas mãos. Não permita que essa adversidade me tire da tua presença. Renova a minha vida. Porque Deus, irmãos, Ele ouve a sua oração.
Independente se você está de joelho, se você está deitado, se você está dirigindo. Certa vez, quando meu irmão trabalhava na Napolina, e eu trabalhava de garçom, e eu peguei um ônibus, ele era o cobrador, e ali eu sentei no meio do ônibus, e ali eu dormi um pouco de lá para cá. Quando entrou aqui no túnel da cidade, eu acordei, e o Espírito Santo falou ao meu coração: interceda pela vida do teu irmão. E ali eu comecei em espírito: Senhor, livra meu irmão de qualquer mal, Senhor. Livra a vida dele, irmão. Meu Deus. E eu vim para casa, irmão, ali. Não esperei o ônibus dar a volta no Friburgo. Desci bem ali. Ele tinha que ir para a garagem, entregar o ônibus. E ali eu cheguei em casa e falei: Senhor, tem misericórdia do meu irmão. Quando foi no outro dia de manhã que eu fui na minha mãe tomar café, primeira coisa que eu perguntei: mãe, a senhora tem notícia do Rafael? Falou: tem, ele já foi, ele foi na garagem, porque ontem ele foi assaltado, ele teve que ir lá para assinar os documentos sobre o assalto. Eu glorifiquei a Deus, irmãos, porque ele foi assaltado, mas Deus deu livramento para a vida dele. O Senhor livrou ele. Então, irmãos, o Senhor, Ele quer ouvir a oração da minha boca e da sua boca. Por mais que você não consiga, irmão, abrir a sua boca, colocar o seu joelho, mas clame ao Senhor pela misericórdia. Clame ao Senhor, irmão, porque Ele tem algo sobre a sua vida. Deus, Ele tem algo sobre fazer a tua vida. Eu não sei qual foi a adversidade, o que tu tem passado, mas o Senhor tem visto. E o Senhor quer que tu continue buscando a presença dEle. O Senhor quer que você continue clamando a Ele. E a palavra do Senhor diz, irmão, que aquilo aconteceu com Daniel. E o rei ali fez, irmãos, e assinou, e lacrou, irmãos, aquilo. E a Bíblia diz que aqueles homens foram até Daniel e pegaram ele orando. Aquilo já era uma cilada, irmão, daqueles homens para a vida de Daniel. Mas Daniel tinha um compromisso com Deus e não era com o rei. Daniel tinha um compromisso com o Senhor, irmão, de servir a Deus. Em qualquer momento, em qualquer instância da sua vida, ele tinha um compromisso de servir ao Senhor. E ali chegaram para o rei e disseram: olha, rei, um dos homens que tu constituíste sobre o teu rei está orando e ele não cessa de orar. Ele não ora pouco não, rei, ele ora 3 vezes ao dia, fazendo orações ao seu Deus, intercedendo, pedindo. E a Bíblia diz que o rei manda chamar a Daniel e pergunta para Daniel se era verdade aquilo que estava acontecendo. E ele disse: sim, rei, é isso mesmo que eu estou fazendo. E a Bíblia diz que o rei chegou, ali mandou jogar Daniel na cova dos leões. A Bíblia diz que o rei proferiu a seguinte palavra: Daniel, porventura o Deus que tu serve, Ele poderá te livrar deste lugar. A Bíblia diz: ele, olha, rei, fique bem sabendo que mesmo que meu Deus não me livre, eu continuarei servindo a Ele. Daniel continuou, irmãos, perseverante no seu propósito de fidelidade com Deus. Ele continuou fiel a Deus. E a Bíblia diz que o rei foi dormir. E ao amanhecer foi diante daquela cova para ver o que estava acontecendo diante daquele lugar. A Bíblia diz que ele encontrou Daniel intacto. Nada tinha acontecido com a vida daquele jovem. Sabe por quê, irmãos? Porque ele buscava o Senhor. Outrora ele se encontrava lá atrás orando, se revestindo para que pudesse servir ao Senhor. E é isso que eu e você temos que fazer constantemente. Está em oração, está buscando ao Senhor, independente da situação que nós estamos vivendo. Se nós estamos num tempo bom, nós devemos continuar orando. Se a adversidade veio, nós temos que continuar orando. Porque a Bíblia diz, irmão, para mim e para você: orai e vigiai, para que não caíste em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne está fraca. É por isso que nós temos que orar, para que o Senhor venha a cada dia nos revestir, para que nós possamos estar de pé diante do Senhor. Deus, irmãos, Ele não rejeita a oração do justo. Por mais, irmãos, que nós estejamos em situações difíceis, se nós clamarmos, Deus ouve. Deus ouve, irmãos, a nossa oração. Por mais difícil que seja, irmão, o Senhor ouve a nossa oração. Chegou um tempo também, irmãos, que eu não queria mais congregar. Eu não queria mais estar na casa do Senhor. E eu falava com Deus: Senhor, eu não quero mais. Eu não vou mais. Senhor, me ajuda, porque eu não estou dando mais conta de estar dentro da tua casa.
Eu não consigo, Senhor, te servir da forma que tu queres. E eu falava com o Senhor no íntimo do meu coração. Eu falava com Deus em espírito. E eu glorifico ao Senhor, irmãos, que Deus, Ele não olhou para as minhas fraquezas. Deus, Ele não olhou, irmãos, para aquilo que eu achava para mim que não tinha jeito. Deus olhou, irmão, para o desejo do meu coração, que era de servir ao Senhor. Porque muitas das vezes, irmãos, o nosso coração, a nossa alma está gemendo por Deus, mas a nossa carne está gemendo, querendo o mundo. E muitas das vezes, por não ter força, nós ficamos lá no mundo, mas sabendo que Deus, Ele tem um propósito sobre as nossas vidas. E achamos que não tem mais jeito, achando que o Senhor não vai cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Saiba, irmãos, que Deus, Ele não só vai cumprir se eu e você não quiser, irmãos, porque o Senhor deixou para mim e para você o livre-arbítrio. Mas se nós colocarmos diante de Deus, dizer: Senhor, me ajuda porque eu quero te servir. Senhor, me ajuda que eu quero estar dentro da tua casa. Pode ter certeza, irmãos, pode ter certeza absoluta que Deus, Ele vai ouvir o teu clamor. E o Senhor vai fazer algo sobre a tua vida e vai te levantar e vai te colocar como um atalaia na presença do Senhor. Porque Deus, irmãos, Ele não esquece. Por mais, irmão, não importa o que nós temos feito. A palavra de Deus diz que nós temos um advogado no céu, que é Jesus Cristo de Nazaré. O adversário muitas das vezes lança seta na nossa mente, dizendo que não tem jeito, que não tem solução. Mas nós sabemos que nós temos um Deus que tudo pode sobre a minha vida e a sua vida. Que Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que faz sobre a minha vida e a sua vida, porque Ele nos ama. É por amor a Ele próprio. É por amor à sua palavra. Porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele não pode negar a si mesmo. Irmãos, nós sabemos que a oração do justo, ela pode muito aos seus efeitos. Nós sabemos, irmãos, que Deus tem grandes coisas neste lugar, com a vida de cada um de nós. Eu posso contemplar com os olhos da fé. Eu propus no meu coração e disse: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero fazer a tua obra, me ajuda. Porque o Senhor sabe das minhas capacidades. O Senhor sabe que eu dependo do Senhor. Nós sabemos, irmãos, que nós somos dependentes de Deus. Nós temos que colocar isso na tábua do nosso coração. E dizer: Senhor, eu sou dependente de Ti. Levantar e dizer: Senhor, eu sou dependente de Ti. No decorrer do dia, continuar dizendo. Ao deitar, continuar dizendo. Porque nós somos dependentes dEle. Nós dependemos do Senhor na face dessa terra. E ai de nós se não fosse Deus nas nossas vidas. Aonde nós estaríamos agora será aonde? Alguns poderiam estar mortos. Alguns poderiam estar no hospital, numa cama, sem esperança, desenganado da medicina. Mas nós estamos aqui. Mesmo com as nossas poucas forças. Porque nós temos mesmos. Porque não existe super crente. Não existe. Isso é história de carochinha. Dizer que é super crente. Não. Todos nós somos limitados. Todos nós. Mas o nosso Deus é ilimitado. Não há nada que Ele não possa fazer. Pela minha vida e a sua vida. E Ele quer fazer. O Senhor, irmão, Ele quer fazer algo sobre a minha vida e a sua vida. Ele quer fazer. E isso depende de mim e de você. Querer ver o agir de Deus. Querer ver Deus fazer algo sobre as nossas vidas. Porque eu dependo do Senhor. E eu quero ver algo sobrenatural acontecer na minha vida. E eu acredito que vai acontecer. Porque eu já proferi. Eu já profetizei. Eu olhei para o meu vale e disse: Senhor, hoje este vale está desta forma. Mas este vale há de reviver. Ele há de reter novamente o seu espírito. E ele vai reviver. Porque muitas das vezes, irmãos, nós não profetizamos. E nós temos que profetizar sobre o vale que vivemos. Nós não podemos olhar para ele, irmãos, e cruzar os braços. E esperar, irmãos. Nós dependemos do Senhor, dependemos. Mas nós temos que agir. A palavra de Deus nos diz, irmão, no livro do Tiago, que a fé sem obra, ela é morta. Não adianta. O que adianta eu e você, muitas das vezes: Senhor, eu creio, eu tenho fé, eu acredito. E nós não temos ação. Nós temos que ter ação. Porque a fé, irmãos, e a ação
ela vai mover montanhas. Ela vai fazer sol parar. Ela vai fazer Deus abrir o mar e você vai passar. Ela vai fazer com que Deus te revista e no meio da tempestade você vai estar glorificando a Deus. E quando tu passar aquela tempestade, você vai dizer, Senhor, valeu a pena. E você vai até mesmo sorrir daquilo que tu passou, do que aquilo que tu viveu. É uma experiência que você vai lá na frente contar e dizer, rindo, sorrindo, dizer, passei aquilo, glorificando ao Senhor, não sei como, mas Deus me ajudou e eu glorifiquei o nome dEle e Ele me deu vitória. Porque é desta forma que Deus quer o seu povo na face da terra. Independente da situação, é orando, buscando e adorando ao nome dEle. Porque Ele vai dar vitória para a sua igreja. A Bíblia diz que a porta do inferno não há de prevalecer contra a sua igreja. E eu e você, irmãos, tomamos posse dessa palavra nessa noite. Porque esta igreja é eu e você. E a porta do inferno, eu profetizo neste lugar, que ela não vai prosperar sobre a tua vida. Ela não vai prevalecer sobre a sua vida. Que você abra a sua boca e diga que isso não vai acontecer. Que Deus vai fazer algo sobre a sua vida. E esse vale, irmão, ele vai reviver, ele vai renascer, ele vai ter mais vigor, ele vai acontecer algo sobre a sua vida, porque Deus, ele é fiel. Ele é fiel, irmão. Mas para isso você tem que se colocar na posição que Deus quer, para que Deus possa fazer algo sobre a sua vida e te dar a vitória. Porque Deus, ele tem vitória para a sua vida. Deus, ele tem vitória. Ele tem uma mesa preparada para ti. E a sua cadeira está lá para você sentar. E para mim sentar. Mas isso depende de mim, de você querer sentar lá. Porque há uma mesa preparada sobre a face da terra e lá no céu para a minha vida e a sua vida. Porque o Senhor, irmão, ele é fiel. Deus, ele é fiel. Eu sei que a diversidade, se nós formos aqui parar para cada um contar o que está passando, eu vou dizer, é só misericórdia. É só Jesus. Porque é só Ele que vai te ajudar. Mas não olhe para a sua diversidade, não. Olhe para lá, para o alto, da onde vai vir o teu socorro. Porque o teu socorro, ele vai vir lá do céu. Quando tu menos esperar, Deus, ele vai soprar sobre a sua vida. E algo vai acontecer. Eu não sei como, mas algo vai acontecer na sua vida. Porque desta forma eu creio que vai acontecer na minha. E louvo ao Senhor por esta palavra. Os irmãos possam guardar esta palavra nos vossos corações.